Epa, 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 professor Marcos Murakami para mais um tema aqui, que é um tema do volume do cilindro. Estudar cilindro é muito importante, você sempre encontra no seu dia a dia essa nossa figura aqui, esse nosso sólido aqui, que é chamado um cilindro. Professor, o que seria realmente um cilindro? Um cilindro é uma figura espacial que ele vai ter duas bases, uma base inferior e uma base superior. A base inferior e superior elas são iguais a um círculo, mesmo raio. Então aqui eu tenho uma base inferior. Essa distância aqui, ó, do centro até um ponto na circunferência da base, você chama de R, que é o nosso raio. Aqui você tem a altura. E é muito importante você saber calcular o volume. Primeiramente, você pode recordar do volume de um prisma. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Professor, eu não estou recordando o que é um prisma. Você pode imaginar, a maioria dos lugares, das casas, né, dos quartos, são na forma de um prisma. Você tem a base inferior e a base superior, de modo uniforme. E aí, se você quer saber a capacidade, o nosso volume de um prisma, você vai fazer aqui a área da base vezes a altura. Esse nosso cilindro ele é muito parecido com um prisma, a única diferença é que a base dele é um círculo. E aí você utiliza o mesmo princípio. É por esse motivo que o prof colocou aqui, ó, que o volume de um prisma AB, esse AB aqui é a área da base e esse H é a nossa altura. Então o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Mas você não pode esquecer, como a nossa base é um círculo, quem é a área de um círculo? Opa, isso mesmo, πr a segunda. Mas se você não recordou, é importante você sempre guardar essa informação, que a área de um círculo é π vezes o raio elevado à segunda. Esse π, aqui ó, essa letra grega, bem aqui é o nosso π, e esse π aqui é um número que vale aproximadamente 3,14. Esse π ele tem um fato histórico que os gregos já conheciam esse número há bastante tempo. Uma experiência para você chegar nesse π é você imaginar que isso aqui é um balde, ó, você tem um balde bem aqui, aí você pega um barbante, você amarra aqui na boca aqui, ó, desse balde. Dá um nozinho, aí você corta e aí depois você vai esticar isso aqui. Quando você esticar, você tem o chamado comprimento da sua circunferência. Aí você pega esse comprimento e divide por 2 vezes o raio. Aqui é R mais R, divide por 2R. Esse valor vai dar sempre 3,14 aproximadamente. Então não esqueça que é muito importante isso, ó, porque aparece aqui, ó, eu tenho uma circunferência, tenho um círculo. Esse aro aqui, eu gostaria até de revisar um detalhe com vocês, para você ficar bom nisso aqui, ó. Aqui eu tenho a circunferência, tá? Esse aro aqui, o anel, é a circunferência. Agora, quando você tem a circunferência mais a região interna, nós chamamos de círculo. Então, a área desse círculo aqui eu já mencionei, π vezes o raio à segunda, e o π você já sabe, 3,14. Agora sim, vamos lá. Quem é o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser a área da base, que você já recordou, πr elevado à segunda, que multiplica o valor da altura. Então, aqui eu tenho o volume. Agora, imagina se você tivesse essa questão aqui, ó. Uma lata de óleo de soja possui as seguintes dimensões. Ele me deu aqui raio da base medindo 4 centímetros, bem aqui, ó, cm, centímetros, e altura igual a 20 centímetros. Considerando que o conteúdo da lata seja de 900 ml, professor, o que é ml? Mililitros. Então, bem aqui, ó, 900 mililitros que você vai ter aqui, 900 ml. Calcule a parte não ocupada da lata de óleo. Deixa eu fazer você entender a situação. Você tem uma embalagem, essa embalagem bem aqui, eu tenho um conteúdo lá, que é o óleo. Só que ele, quando você coloca, ele não vai até a boca, ele fica até aqui, por exemplo. Então tem uma parte não ocupada, que seria o volume dessa lata menos o volume do líquido. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou calcular aqui o volume desse líquido, ó. Uma lata de óleo de soja possui as seguintes dimensões. Raio da base medindo 4 e altura igual a 20. Tudo bem? Então, essa minha lata aqui, ela vai ter um volume. Vamos calcular o volume? Ah, professor,
essa lata aqui tem um formato de um cilindro. Eu tenho uma base inferior, uma base superior e eu tenho a altura. Aí vou calcular o volume da lata. Ajuda o professor. Volume você não precisa decorar πr a segunda H. Eu não quero você robozinho. Eu quero que você entenda que isso aqui é consequência do volume de um prisma, área da sua base pela sua altura. Só que acontece que a base é o círculo, então a gente tem o direito de colocar aqui, ó, a área do círculo, π vezes o raio, a segunda, que multiplica a altura. Só que agora você vai substituir. Eu tenho aqui o valor do raio, ele mencionou o valor do raio na questão? Mencionou. O professor está bem aqui, ó, raio da base medindo 4. Aí você vai substituir aqui no lugar do R, que é o raio, o número 4, que multiplica o valor de H, que é a minha altura. Quanto é o valor da altura aqui, ó? Vamos catar bem aqui, ó. Achei a altura igual a 20. Então você coloca aqui o 20. Agora você tem que ter muito cuidado com essas contas bem aqui. 4 elevado aqui à segunda potência, 4 elevado ao quadrado. Como é isso, professor? 4 elevado à segunda é 4 vezes 4, que vai dar 16. E aí que eu tenho agora volume 3,14, que é o valor do π, ó, não esqueça, π aproximadamente 3,14. Então, substituir o valor aproximado para obter um volume aproximado da nossa lata aí. Então, eu vou ter aqui, ó, 3,14, que multiplica o valor do raio, que é 4, elevado à segunda, vezes 20. 4 à segunda, você já sabe, 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 20. Como é que eu faço isso? Você pode fazer rapidola da seguinte maneira. 2 vezes 16, 32. Aí você encaixa um zero aqui, ó. Coloca um zero bem aqui. E aí eu tenho 320 vezes 3,14. Aí você vai ter que fazer uma revisão legal dessa multiplicação e vai chegar em 1004,8. Se você não recordar como é que você faz essa multiplicação, nós temos várias videoaulas aqui para você aqui no canal Futura, faça uma revisão. Aqui você fez a conta, deu 1004,8 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume total da lata, da embalagem. Só que lá dentro tem um líquido que não vai até a boca. Esse líquido vai até uma determinada altura e o líquido, olha só o volume, 900 ml. Mas tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Que aqui, ó, esse valor está em centímetros cúbicos e aqui está em mililitros. E aí é importante você recordar um detalhe. O que vale em ml, o que vale em mililitros é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Como assim, professor? 1 ml é 1 centímetro cúbico. Quando você fala que é 1, não é 1. Se for 5, é 5. Se for 10, é 10 também. Então, eu estou te dizendo que 900 mililitros equivale a 900 centímetros cúbicos. Agora que eu tenho a mesma unidade, eu posso fazer a diferença. Porque eu quero saber aqui, ó, calcule a parte não ocupada da lata. Então, qual é a parte não ocupada? Eu tenho a capacidade total da lata, 1004,8. Agora, eu tenho o volume de líquido de óleo, que é 900 ml, que você já transformou aqui, ó, 900 centímetros cúbicos, e você faz o quê? A diferença. Essa diferença aqui de 1004,8 menos 900, vamos subtrair aí? 1004,8 menos 900 vai dar 104,8 centímetros cúbicos. Resumindo, conversamos sobre o volume de um cilindro. Para você calcular o volume de um cilindro, área da base vezes a altura, ou então πr a segunda vezes h. Bata uma foto desse quadro maravilhoso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.